Oi, eu sou Priscila Yamagami, eu sou vice-prefeita na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo, e estou aqui para falar do case do Colab em relação à nossa ouvidoria na prefeitura e também aos autosserviços buscados na cidade. O meu primeiro contato com o Colab, eu como professora de empreendedorismo na FATEC, em Mogi das Cruzes, tive o primeiro contato em 2018 e 2019, quando usei na sala de aula, ao falar de startups, ao falar de GovTechs, empresas relacionadas ao governo, à gestão pública e que viriam com o conceito de startup, ali eu tive o primeiro contato com o Colab. Conheci na época, né, Startup Colab, fiquei admirada, entendi um pouco de como a coisa acontecia alguns anos atrás e trouxe isso para a sala de aula. Na época, tínhamos um projeto dentro da FATEC, com os alunos de análise de sistemas, alunos de logística e de recursos humanos, em conjunto com os servidores municipais da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Eu era, na época, diretora da Escola de Governo e Gestão da nossa cidade. E quando a gente fez esse mix, né, de públicos diferenciados, mas trazendo o Colab como uma GovTech que olhava para problemas da cidade, e essa era o grande mote da disciplina, olhar para problemas e visualizar oportunidades. O Colab veio como uma luva para mostrar para a gente que, num case de startup, muitas vezes os problemas de alguns são negócios, modelos de negócios de outros e que podem dar muito certo. Então, eu já vim estudando Colab há algum tempo, e aí algum tempo se passa, em 2020 a gente ganha uma eleição, eu venho como vice-prefeita da cidade e por alguns motivos e algumas necessidades que a gente entendeu ali na época da gestão, o Colab volta a se aproximar da gestão pública, no caso da nossa gestão, e a gente contratou o serviço do Colab até então, que eu já conheci. E o que a gente tinha como diagnóstico da cidade? A gente tinha uma ouvidoria que, com baixíssima credibilidade, as pessoas, os munícipes não acreditavam nas soluções da ouvidoria, tinha uma alta demanda de serviços, né, de ordens de serviço na cidade, e como conciliar tudo isso, proporcionando para a cidade com que ela sentisse uma gestão nova que estava chegando para inovar, para trazer um grau de excelência acima da média e com muita participação cidadã. Então, claro que o Colab veio de novo aí para essa história e a gente foi adaptando, já que as OS, né, os pedidos de serviço, eles eram importantes, mas a gente tinha essa demanda, essa carência na demanda pela ouvidoria. Então, uma solução tecnológica, ágil, que pudesse ter uma adaptação para uma cidade de quase 500 mil habitantes, 700 quilômetros de área, seria importante essa agilidade. E o Colab ele veio se adaptando a essas necessidades da cidade, essas necessidades da gestão, e também trazendo uma praticidade para um público mais conservador, mas que poderia entender que a solução para os pedidos de serviços da gestão pública poderia estar na mão do cidadão. E a gente chamou nessa época de rede social da cidadania os serviços que o Colab iniciaram então com a gente. Com a chegada de uma ferramenta, né, de um aplicativo, no caso uma possibilidade tecnológica para o serviço da prefeitura, era hora então de começar a pensar nas pessoas. Então, através de um trabalho muito eficaz, muito efetivo de gestão de pessoas, a gente propôs para a equipe da ouvidoria na época, que bastante desmotivada, precisando realmente de uma injeção de ânimo e ali uma nova perspectiva de trabalho, uma cultura organizacional nova também, com treinamento, com desenvolvimento de formação técnica e também motivacional, além de incentivos para que a própria equipe se engajasse na compra, né, literal, aí na compra desse aplicativo, dessa forma de trabalho. Então, com a ferramenta em mãos, era hora de pensar na gestão das pessoas. E a equipe precisando, sim, de treinamento motivacional, treinamento técnico, precisava que fosse engajada também para se apropriar de todos os conhecimentos da ferramenta que seria o Colab. E aí a gente partiu para esses treinamentos, para essa formação da equipe,
inclusive mudando a equipe para um novo ambiente, para um novo espaço. Tudo isso contribuiu bastante, né, para que o Colab viesse para uma literal nova era dentro da prefeitura. E as pessoas realmente compraram a ideia, elas abraçaram, entenderam que aquilo mudaria toda até a credibilidade dos serviços, dos pedidos de serviços, dos pedidos de ouvidoria pelos munícipes da cidade. E aí a gente começa um trabalho bem efetivo, bem eficaz, com alguns números interessantes que eu acho que vale a pena vocês conhecerem, que são os resultados do uso do Colab na Prefeitura de Mogi das Cruzes. Bom, de posse de uma tecnologia, né, e de uma ferramenta tão importante e tão avançada que era o Colab, o nosso desafio seria então divulgar para as pessoas, divulgar para os munícipes que eles tinham essa ferramenta à disposição na palma das mãos. E aí foi o nosso grande desafio. Além de comunicar para uma cidade tão extensa territorialmente, com tanta diversidade de pessoas, ela também fazer a inclusão de todos aqueles que, inclusive, não tinham à disposição ou o sinal ou o próprio dispositivo. Então, nós temos reuniões com lideranças de bairro, dos bairros mais afastados da cidade, fomos contar o que era a ferramenta, o que era o Colab, fizemos também campanha de comunicação de massa, muita mídia, muitas conversas, e a cada reunião, a cada oportunidade que a gente tinha de estar com os munícipes, a gente levava a possibilidade de conhecimento do Colab. Eu me lembro que muitas demandas que eu peguei enquanto vice-prefeita, né, na gestão, a gente já ensinava o uso do Colab para que as pessoas baixassem o aplicativo, porque ali você tinha uma ferramenta oficial da cidade, e isso foi muito bacana, porque é importante que as pessoas tenham o conhecimento e o acesso à ferramenta. E aí, os números que a gente teve, né, a princípio, no início do projeto, nós tivemos um aumento no uso do autosserviço através de aplicativo de 352% de usuários. Então, se usava muito pouco, e com o Colab a gente teve uma adesão muito maior. E quando a gente fala de uso do aplicativo no início da ferramenta, no início do aplicativo, a gente saltou de 1.500 usuários para 31 mil pessoas hoje que usam o Colab na nossa cidade. E um dado fundamental que se relaciona com a credibilidade do serviço e a credibilidade da ouvidoria pelos munícipes. A gente tinha, em média, pedidos de 18 mil demandas num ano registradas, e com o Colab essas demandas aumentaram para 28 mil. A gente teve um crescimento de 51% nas demandas. Então, mostra o quanto as pessoas estavam acreditando que colocar suas demandas no aplicativo realmente teriam essas demandas resolvidas. Isso é muito bacana quando você está falando de gestão pública eficaz, política pública que realmente está sendo implementada. Quando você aumenta a credibilidade de um serviço público para a população, você aumenta também o nível de exigência dessa população, o que é muito bacana para a gestão. E a gente teve também uma diminuição no tempo de resolução das demandas e das respostas para o cidadão, de 37 dias para uma média de 17 dias. Então, o Colab, como um todo, nos auxiliou muito na gestão da cidade, trouxe muita eficiência, muita eficácia, agilidade e uma imagem também para a gestão de muita credibilidade. Eu fico muito feliz de estar aqui dando esse depoimento, porque com todo esse trabalho, e foi árduo, foi um trabalho em conjunto, junto com o Colab, junto com a ouvidoria, toda a nossa equipe, né, que eu parabenizo, e que foi uma equipe que transformou esse serviço numa referência nacional. Fomos convidados pelo Congresso Nacional para apresentar esse case Colab, Ouvidoria Mogi das Cruzes, para todo o nosso país, e essa referência nos dá muito orgulho do serviço e mostra que esse é o caminho. Grandes parcerias, grandes pessoas pensando na cidade, pensando no serviço público, e que Mogi das Cruzes seja uma referência para todo o nosso país. Muito obrigada pela oportunidade e contem com a gente para trocar experiências, para compartilhar a boa prática que foi o Colab em Mogi das Cruzes.